Olá, professor José Roberto de volta no seu canal Nos Limites da Teologia. No quadro Nas Línguas Bíblicas, afinal de contas, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que nação é essa? E quem é esse Deus? Quem é esse Senhor? Vamos para o texto bíblico, Salmo 33, e o versículo 12, diz assim: Bem-aventurada, outra tradução diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Inicialmente é importante ressaltar que esse texto está escrito em hebraico, que foi a língua que o Antigo Testamento, as escrituras hebraicas foram escritas. Então a gente precisa inicialmente ir para o texto em língua hebraica para entender o significado de algumas palavras. Além de ser um texto que foi originalmente escrito em hebraico, também é um texto de natureza poética. O gênero literário aqui é poesia. E a poesia hebraica, a poesia religiosa hebraica nos Salmos, ela tem algumas particularidades e a utilização de paralelismos, e às vezes um paralelismo que a primeira linha traz uma ideia e a linha seguinte reforça a ideia da linha ou do verso anterior. Então é o que nós temos aqui. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, a primeira linha. E a linha seguinte: o povo que ele escolheu para a sua herança. E nesse paralelismo, os termos, inclusive, são reforçados, eles são repetidos e, de preferência, com a utilização de sinônimos para reforçar a ideia de uma palavra mencionada anteriormente. Então, o que nós temos aqui? A palavra Deus, que aparece inicialmente como o tetragrama, e da ideia, e que a gente pronuncia aqui como Adonai, que é traduzida na Septuaginta e nas nossas Bíblias como Senhor. E nós temos aqui também o termo Eloheinu, ou Elohim, que vem da palavra Elohim, que também se refere a Deus. Então, Deus, utilizado de duas formas aqui, dois nomes para se referir a Deus, e também dois nomes para se referir a povo, a esse aglomerado de pessoas, e que algumas Bíblias traduzem por nação, que aqui dá muito mais ideia de uma tribo, de um aglomerado de pessoas, uma comunidade. E aqui as duas palavras são diferentes. É a palavra Hagoi, né? Goi, o povo Goi, que dá a ideia de etnia, inclusive a Septuaginta traduz esse termo como etnos, né? A ideia de etnia, de um grupo de pessoas. Então, feliz é essa etnia, esse grupo de pessoas, a quem esse povo foi constituído como herança de Deus. A palavra povo já é uma outra palavra aqui em hebraico, é a palavra im, Haim. Então seria o povo. Então, a ideia de inicialmente se mencionar uma etnia, e povo aqui vem como reforço. Evidentemente, no contexto aqui das Escrituras e da passagem, quem seria essa nação e esse povo? O salmista, evidentemente, está celebrando aqui a eleição do povo de Israel, que foi escolhido para ser a herança e para receber de Deus a sua herança. Então, a nação, o povo, a etnia, a comunidade, o grupo de pessoas que é exaltado e lembrado neste salmo, é o povo de Israel. Esse versículo tem sido comumente usado para aplicações e tem sido aplicado para nações, países. E algumas pessoas, no seu afã de transformarem as suas nações em nações cristãs, se referem comumente a esse versículo. E tem esperança, as pessoas dos Estados Unidos, que os Estados Unidos vai ser ou supostamente é uma nação cristã. E a expectativa de que o Brasil, de repente, se torne uma nação cristã.
a base bíblica, a respaldo bíblico para esse ensinamento? Evidentemente que não. E como é que a gente pode avaliar esse versículo à luz do Novo Testamento e da revelação bíblica no contexto geral? Lá em Mateus, no capítulo 16, deixa eu abrir aqui, Mateus capítulo 16 e o versículo 18. Mateus 16 e 18, Jesus diz aqui aos seus discípulos, ele se refere especificamente e mais diretamente a Pedro, que haveria de estabelecer a sua eclesian, teneclesian, e a palavra eclesian de eclésia é igreja, é uma comunidade, é uma assembleia. Então, no próprio Cristo, ele vai inaugurar essa condição agora de uma assembleia de pessoas que são chamadas por ele para fazer parte dessa nova comunidade de pessoas. E essa igreja não está mais restrita a fronteiras geográficas. A igreja de Jesus é composta de pessoas de diferentes épocas, de diferentes tempos, de diferentes lugares e espaços físicos. Então, o tratamento de Deus hoje não é mais com uma nação e uma fronteira geográfica, uma etnia ou um povo enquanto nação, mas é um tratamento com essa eclesia, com essa assembleia, com esse grupo de pessoas que nós comumente chamamos de igreja. Espera aí, professor, mas isso tem base? Tem. Vamos para um outro versículo, e aqui eu convido você para ir comigo para a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que inclusive nós vamos encontrar algumas palavras aqui, que são palavras que retomam, é importante que se diga, o Novo Testamento foi escrito em grego, mas algumas palavras aqui que são retomadas fazem alguma referência com esse Salmo 33 e 12 nas palavras que são traduzidas do hebraico para a Septuaginta, que foi em grego, e o Novo Testamento, que foi escrito em grego. Então, 1 Pedro 2 e 9, aqui diz que a igreja, essa nova comunidade, é genos eklekton. Genos é raça, da ideia de povo. Então, esse povo, essa raça, eklekton, que foi chamada, e esse povo foi chamada para ser etnos, retinos, hagion, para ser uma nação santa. Etnos, as nossas Bíblias trazem a tradução de nação, mas pode ser traduzido aqui como uma etnia santa, uma comunidade santa, uma assembleia santa, um povo santo. E tem a palavra povo também, né? Então, laos, que é a mesma palavra que está lá na Septuaginta grega, que traduziu o texto do hebraico, dizendo que nós somos o laos, o povo. Portanto, a conclusão que nós chegamos aqui, com base em tudo que dissemos, na análise do texto em hebraico, da tradução para a Septuaginta grega e no contexto geral do Novo Testamento, a nação santa, o povo adquirido por Deus, é a igreja. Então, compete a nós, igreja do Senhor Jesus, dar o bom testemunho, pregar a palavra de Deus, levar o evangelho até os confins da terra. Essa é a nossa missão e essa é a nossa responsabilidade. Então, nós somos o povo abençoado de Deus, a igreja, não mais uma nação, uma região geográfica estabelecida prioritariamente nos moldes como foi Israel, considerando que no futuro, aí sim, Israel voltará a ter o seu papel numa dimensão escatológica. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aí no nosso canal, acompanhe os nossos vídeos, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Saudações em Cristo, professor José Roberto no seu canal Nos Limites da Teologia. Até o nosso próximo vídeo.